O terceiro ponto é... Não tem o terceiro ponto? Vamos lá. Olá pessoal, meu nome é Thaís Sampaio, aqui neste canal eu compartilho sobre estilos de vida, desenvolvimento pessoal e autocuidado. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês sobre um assunto que eu gosto muito, um assunto que eu já consumi vários conteúdos aqui no YouTube, também já li livros sobre esse assunto, mas é um insight um pouquinho diferente que eu tive numa das aulas da faculdade e eu quero compartilhar com vocês hoje. Na maioria dos conteúdos que eu achei sobre vulnerabilidade, eles sempre dão um exemplo que a gente precisa ser vulnerável com as pessoas, em compartilhar os nossos sentimentos, as nossas emoções, em relação às nossas experiências. Então, se, por exemplo, tem alguém que está passando por algo parecido com a situação que você já passou, você dá aquele exemplo. Então, a pessoa diz que está passando por uma situação e você também está passando por aquilo, e você acaba compartilhando com a pessoa a sua experiência, ou dizendo, eu também estou enfrentando isso, eu também estou passando por isso, ou eu já passei por aquilo. Então você usa aquilo que você já viveu para poder ajudar alguém de alguma forma. Nesse sentido, eu percebi nessa aula que ser vulnerável não é expor de forma indiscriminada tudo o que acontece na sua vida, porque isso também pode te tornar vulnerável no sentido ruim. Tá, mas como que eu vou ser vulnerável sem que eu tenha que expor para as pessoas sobre as minhas experiências ou compartilhar em relação a isso? Então é muito mais do que isso, mas sim você se colocar em situações de vulnerabilidade. E eu vou dar uns exemplos para vocês. Então, supondo que uma pessoa veio e me pediu um favor e nesse momento eu não posso atender esse favor, eu não posso fazer aquilo que aquela pessoa está pedindo. Existem duas situações ou duas respostas que eu posso dar para essa pessoa. A primeira é, ou eu vou te ajudar, isso é possível, ou então eu digo para essa pessoa, olha, infelizmente eu não consigo te ajudar agora. Só que existem perfis diferentes de pessoas. Tem pessoas que não têm problema nenhum em dizer que não podem ajudar ou não querem ajudar e se sentem bem com essa decisão e seguem em frente, mas tem pessoas que simplesmente não conseguem dizer não. E isso faz com que a pessoa ceda a tudo e a todos e não consiga tomar conta de si mesmo. Nesse caso, o efeito para essa pessoa que não consegue dizer não é a satisfação pelo reconhecimento. Então a pessoa quer ser reconhecida por estar ajudando aquela pessoa, não importa o que ela tenha que passar ou o que ela tenha que negligenciar para poder fazer aquele favor. E o segundo ponto é a autocobrança para corresponder. Então a pessoa se sente na obrigação de cumprir ou de fazer aquele favor ou de dizer sim para aquela pessoa. Tá, mas o que faz com que essa pessoa tenha dificuldade de dizer não, mesmo que ela tenha que passar por cima das próprias necessidades? Isso não quer dizer que essa não seja uma pessoa boa, ela não queira desempenhar ali em papel, fazer um favor, mas sim que ela tenha que passar por cima de si mesma para poder dizer esse sim, porque ela não sabe dizer não, ou não consegue lidar com esse não. Então, alguns pontos são uma boa manutenção para uma pessoa que não gosta de ser rejeitada. Então, se a pessoa que não sabe dizer não, ela não consegue lidar com o fato dela ser rejeitada, porque a outra pessoa vai ter uma reação em relação a isso. Então, ela vai ter que lidar com essa rejeição de alguma forma. O segundo ponto é que isso serve como um reforço negativo, ou seja, eu faço esse favor para evitar um conforto. Então, não é por um motivo que realmente eu quero ajudar, mas sim para evitar o desconforto de dizer não. Ou seja, ela quer ser vista como alguém que faz um favor, que ajuda as pessoas, que está sempre ali disponível e dizendo sim para tudo. E de que forma isso se encaixa no ponto da vulnerabilidade que eu quero compartilhar com vocês? É o seguinte, colocar-se em situações de vulnerabilidade nos faz construir um repertório. Ou seja, o desconforto não é algo ruim. Dizer que você não quer fazer ou não pode fazer algo pode ser por qualquer motivo, porque você não quer ou porque realmente existe alguma situação ali que está te pedindo de fazer, não é algo ruim. Falar a nossa opinião de forma respeitosa e dizer o que sentimos pode gerar um desconforto, mas é libertador e nós podemos perceber que isso não é ruim. E quais são as vantagens de ser vulnerável nesse sentido? É que a gente aprende a dizer não, nós aprendemos a impor limites. O segundo ponto é que a gente aprende a expressar os nossos sentimentos. Então, a gente aprende a dizer o que realmente a gente está sentindo ou qual situação a gente está passando quando a gente vai dizer esse não. E o terceiro ponto é que a gente aprende a lidar com o desconforto. Nós não estamos preparados para lidar com uma situação adversa no dia a dia. A gente quer o quê? Dopamina. A gente quer a aprovação das pessoas. Isso é uma tendência natural do ser humano. A gente quer ser amado, a gente precisa ser reconhecido. Então dizer não é muito difícil. Mas nesse sentido, esse repertório
pode te ajudar a sempre, passo a passo, situação após situação, quando você vai colocando limites, você vai se tornando vulnerável nesse sentido, em dizer, olha, eu não posso desempenhar tal tarefa, eu não posso fazer tal favor porque eu tenho outros assuntos, você não vai empilhando um monte de coisas e você tem os seus compromissos, as suas coisas para fazer, apenas porque você não consegue ou não sabe lidar com aquela dificuldade. Então, isso para mim, por exemplo, tem sido libertador, porque eu sempre lembro dessa situação em que quando alguém vem me pedir algum favor, vem me pedir alguma coisa, eu sempre penso, eu posso fazer isso agora? O segundo ponto é, eu quero fazer isso agora? E nesse sentido, não é que a gente se torne uma pessoa egoísta, eu não vou ajudar, eu não vou fazer, eu não vou falar. Mas a gente aprende que impor limites nesse sentido é algo saudável. E a vulnerabilidade nesse sentido de impor limites, nesse sentido de você saber dizer não, de você conseguir lidar com esse desconforto de você ser desaprovado, de você não estar sempre disponível para as pessoas. Então isso faz com que a gente consiga lidar com essas adversidades. E nesse sentido eu percebo que ser vulnerável nos torna melhores, porque nós estamos sendo genuínos em relação ao que a gente realmente quer ou não quer, pode ou não pode fazer. E aí traz o outro ponto que é a autenticidade também, mas que fica como assunto para um próximo vídeo. E o que você acha sobre esse assunto? Você já tinha ouvido falar desse ponto da vulnerabilidade? Deixa aqui nos comentários e compartilha comigo também as suas experiências. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e deixe seu curtir, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!